Entendi. Então, assim, ó, você conhece a Toyota? Sim. A Toyota tem uma divisão que chama Lexus, Sim. que é a Mercedes do Japão. Todo Sim. mundo fala que é a Mercedes do Japão, certo? E aí a gente tava procurando naquela época, só voltar um pouquinho do assunto, um carro que tava acima do Lexus, que é o Rolls Royce do Japão. Tem a Mercedes do Japão e tem o Rolls Royce do Japão, que é um outro Toyota que se chama Century, que tem um motor V12, o único V12 que o Japão já fabricou, né? Entre 97 e tal. E a gente estava orbitando nesta seara. E você compra hoje um Century, que é um Rolls Royce, por $10.000. O carro tava na verba. Tô falando carro de $10.000, vai lá, R$60 mil. Você compra um Rolls Royce, irmão, com motor V12. Você acha que o ronco da MG era top? E aí, beleza, esse carro era um carro que tava lá, e aí a gente tava, bom, beleza, a gente tem um carro com motor V12, uma história bacana, tal. E aí tem uma outra área do Japão que são dos motores rotativos. Uhum. Acho que eu já vi cortes aqui nessa mesa, o ACF, inclusive, explicando muito bem a questão do motor rotativo, que não utiliza pistão, não é recíproco, etc. E a Mazda, que fabricou o Altozan, também tem uma Lexus, que é pouca conhecida. E aí o negócio começa a ficar interessante, entende? Eles têm uma divisão deles, uma outra marca. A Altozan tá aqui, Mazda tá aqui. Aqui tem a Eunus. Certo? Tá. E, cara, um dos primeiros carros esportivos que a Mazda lançou lá na década de 70, quando eles começaram a jogar essa tecnologia do motor rotativo para carros de rua, foi o Cosmo, o Mazda Cosmo, né, que era um coupé esportivo com motor rotativo. E, por acaso, na década de 90, a Mazda trouxe de novo esse carro como assim, um super luxo, um carro coupé grande, um GT, que a gente fala de uma categoria de Gran Turismo, 2 portas, com um dos motores mais raros da história do mundo, que é um motor rotativo de 3 rotores. Você deve conhecer o RX-7, que o Anderson Dick. O RX-7, que é o ícone do rotativo, só tinha 2. 2 rotores, né? E a Mazda lançou o Eunus Cosmo com 3 rotores. Foram só 9 mil unidades. Dessas 9 mil unidades, 1/3 tinha os 3 rotores. Por quê? A gente tá falando de... Era um motor que dava muita dor de cabeça? Qual que é o problema dele? Não, eu acho que era a categoria do carro e o que o motor poderia entregar versus confiabilidade, custo de produção, etc. Não fazia sentido você soltar um motor de mais de 2 rotores, sendo que no Japão você tinha aquele teto de 270 cavalos ali de um acordo de cavalheiros. O 2 rotores já estava ali bom para isso, né? Só que o Eunus Cosmos é aquela... A Eunus, né? A oportunidade da Mazda de mostrar as novas tecnologias, mostrar que ela é fodona, que eu faço coisa diferente. E o Eunus, eu acho que o Barata pode até complementar aqui, foi o primeiro de muitos em muitas coisas, não só no motor 3 rotores, né? Foi o primeiro carro do mundo com GPS touchscreen, com GPS, e ele era touchscreen. Só que era CRT ainda. Tipo, lembra que você falou muito bem da Caixa do Itaú, cara. Que esse caixa do tinha Itaú, dedo que você pesado, sacava assim? mas era touch. É a mesma interface. Eles trouxeram um carro GT com suspensão de duplo A, né? Câmbio de automático, os 3 rotores. O primeiro com turbo compound, então um turbo aciona o turbo sequencial, primeiro do mundo também de carro de rua. Então o carro é super raro, tem um motor delicioso, porque assim, quanto mais rotor você põe, as frequências vão se multiplicando, então fica mais agudo, fica mais parecido com carros de Fórmula 1, né? Dado um certo parâmetro aí, uma certa comparação. E eu nunca achei esse carro, velho. Eu sempre que eu achava a versão do Euro Cosmo com 2 rotores, que foi a que mais vendeu. Eu nunca tinha achado. E aí, por acaso, no meio da live, o Barata tava lá e a gente entrou num site desse que tinha tinha 4 anunciados. Os 3 eu já tinha visto e tinha um vermelho. Aí o Barata chegou assim e falou assim, mano, clica nesse carro aí, velho. E aí eu bati o olho, não tinha 1.3, tinha 600, né, na litragem do motor, né, do deslocamento do motor. Eu já achei aquele estranho.
E aí eu entrei no... E aí, mano, era um 20B, era o carro com os 3 rotores, né? O topo de linha, extremamente raro. E aí fudeu, cara. A live acabou ali, velho. Com 25 mil Com quilômetros. 25 mil quilômetros, com a pintura vermelho, sai blusa, né? Vermelho com interior bege, clarinho. Deixa eu ver esse carro aí, Vitão. Deixa eu ver esse carro Será que a aí. gente consegue achar isso? Como é que Põe escreve? Eunos, EUNOS, Cosmo. Eu nos Cosmo. Ou Eu no Pra achar Cosmos, o próprio tem o o... carro do Cavaleiro. Tem o classificados, né? Hã? O classificados lá do... Será que é? É que eu não queria mostrar o classificados, porque o carro vai- ainda está vai dar lá. atenção demais, né? Essa nave espacial aí, ó, esse carro é gigantesco, é um dos carros mais largos até Olha, hoje do interior. mundo. O interior dele é todo envolvente, então a porta meio que dá a continuidade dessa curva, tá vendo? Muito maneiro. Olha o símbolo da Eunos, ele é um rotor. Se você ver o formato, né? Em vez de você ter um pistão, olha ali no volante aí, ó. Ó, bem assim, ó. Era bem parecido com esse. Não é esse, mas era bem parecido com esse. Bem parecido com esse. Vermelho com interior claro. O carro é super largo, extremamente único, né? Assim, e a gente tá atrás dessas coisas lá, Igor. A gente tá atrás de trazer essas histórias. Eu acho que no Brasil até hoje não tem um carro... Tem alguns montados de competição, mas que nasceu 3 rotores, esse é o único da história. E essa época o Japão tava bombando, né? Em É? termos de tecnologia, de tudo, né? A indústria japonesa nessa época tava incrível. Eles tinham dinheiro Então, pra fazer o que quiser, cara. é. Tudo que você vê, ó, todos esses Cavaleiros do Zodíaco, a indústria cultural, o sushi que você come hoje. A indústria de arcades e de games naquela Arcades. época, né? Era incrível. Sega, né? Imagina. Então, esse carro Neo ele tem Geo. um pouco disso, né? Esse painel, o GPS, entendeu? Então, tudo dessa época, É uma cara. experiência cultural, um sabor. É meio que máquina do tempo nesse sentido, entendeu? E aí, tu também tem tesão nessas doideiras, cara? Porque maneiro, lindo, muito foda, mas daí a ter um... Clica no painel. Clica no painel. Olha que louco, esse painel. Ali no meio você tem os botões foda. pra controlar o ar-condicionado, no meio do Aquilo não toca volante. fita não, é? Provavelmente é. Provavelmente é. Ali é o CRT, né? O GPS com controle de ar-condicionado, tudo ali naquela tela touchscreen, parece o caixa eletrônico do Itaú dos anos 90. E toda a iluminação desse painel é muito louca, porque ela é eletroreativa, né? Então tem uma profundidade, assim, parece que você tá emulando uma chapa de acrílico. Assim. Cara, o painel esse carro inteiro, assim, é super tecnológico. É o pica da galáxia da Mazda. Ainda bem que você vai que você vai trazer ele pro Brasil. Não, eu não vou trazer porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho a Aí verba é desse que canal. eu fugi ele, porque esse carro estourou o orçamento dele em 2,5 vezes. Eu não tenho dinheiro pra comprar esse carro. Hoje. Mas, isso foi terça-feira, que eu achei o Euno. Aí eu fiquei... Ele tá 72 horas sem dormir. É verdade, não deu 72 horas. Mas daí, Igor... Ele perdeu o controle. Aí na live, eu cara. falei, pô, mas se eu vendesse a Mercedes... daria pra comprar um Eunos. Né? Daria pra comprar um Eunos. Dá pra comprar e trazer? Tá. É? Empata. Porque o carro que, na lei de importação, né, dos 30 anos, a gente vai pagar ICMS, imposto de importação que é 60, ICMS que vai ser volta de 20. No final, o cálculo com tudo dá mais ou menos 100% do valor do carro. Esse é um carro que ele tá lá por volta de entre 20 a 30 mil dólares. Então vamos botar 250, mas vai chegar por 250 mil aqui. Fazendo um cálculo de padaria. E a Mercedes hoje é 350. E aí eu lembrei da proposta que você me fez no sábado. Acabou, que é espírito paternal. Não, deixa o Igor se iniciar nesse universo. Com Aí eu falei, não. Foda-se. Aí eu falei, Já pô, viu, sentou no ombro dele. Não, eu botei o carro à venda no meio da live, cara. No meio da live eu falei, eu Perdeu vou o controle. vender a Mercedes. Eu falei assim, ó, se eu vender a Mercedes e vender até a viagem, que é dia 27, eu vou dar um sinal no carro pra segurar. Porque capaz de amanhã esse carro não tá mais lá. Que é muito raro, cara. E no site tem lá, assim, ó, quantas pessoas já perguntaram sobre o carro? Já tem 2. Então as pessoas do mundo inteiro estão já olhando para esse carro. Então, assim, é um negócio que a gente tem que agir rápido. E aí, um dos caras que eu titubeei na hora, eu falei, cara, não é o teu carro para você iniciar. Mas eu acho, pô, mas isso é uma questão de, né, você educar o novo dono.
né? Bom, e aí uma das coisas que tu me falou foi assim, ó. Cara, esse carro essa é a C63 mais rodada do Brasil. Essa é mesmo. Aí eu pensei 103 mil assim, quilômetros. bom, eu acho que eu já aprendi um pouquinho com os amigos que essa é uma métrica. A outra métrica, ou uma das outras métricas, é quem cuidou. Quem Exato. cuidou foi o Gui da Vanguard. E quem vai continuar cuidando? É você, porra. Não faz essa cara, não. Não. Ó. Nossa, Pra deu uma viabilizar. falhada na mistura aqui. Tá viabilizando, porque o negócio tá aqui, ó. Tem que refazer o mapa aqui. O processador tá no talo agora aqui, ó. Deixa eu te falar, então, o que eu gostei, o que eu tava querendo fazer desde o momento que você me fudeu. Eu? Eu tava pensando numas paradas assim, ó. Eu tava pensando o seguinte. Bom, como é que eu cheguei numa C300? Um ano atrás, eu mostrei esse carro pra minha esposa, tá? Eu falei assim, amor, olha que carro maneiro. Aí ela, e daí? Eu, porra, maneiro, né? Ela, pô, maneiro. Mas e daí? Pô, não dá pra eu ter, não? Ela, só se tu vender os outros dois. Aí eu tenho que vender o Fusion e a SLK. Eu tô falando isso aqui ao vivo porque eu sei que ela tá na estrada e ela não tá ouvindo. Mas eu não queria vender a SLK, tá ligado? Não quero. Nós conversamos sobre isso. Legal. Só que eu já gastei a grana, eu já comprei a C300. Então agora eu preciso... Lembra que eu tava contando a história do lugar que a C300 ocupa? Do Fusion. Ela ocupa o lugar do Fusion, né? A C63, ela tecnicamente ocupa o espaço da SLK. Então, qual que era o movimento que eu queria fazer? Só que eu não vou conseguir porque eu não vou conseguir convencer ninguém. Eu queria fazer rolo na SLK e pegar uma C63 AMG, tá ligado? Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é legal, vou vender a C300 e vou pegar a C63 AMG fodona, que vai ser maneiro. Só que a C300, ela ainda por cima é híbrida. No documento, ela me dá a facilidade de eu não ter rodízio. Tá ligado? Então tem algumas complicadores nessa história de eu me livrar da C300. Por isso que eu queria fazer rolo na SLK. Porque eu meio que preciso de um carro híbrido, no mínimo. Tá ligado? Mas o que você tá pensando? Você pega o Fusion de volta, resolve esse problema do híbrido. Calma. Não vamos misturar as coisas. Se você quer um AMG, a gente acha um AMG pra você. Não precisa ser esse. Combinado? Beleza? Mas, pelo fato de você ter andado no carro e gostado, e espontaneamente, antes de existir essa coisa, você chegou assim e falou, se eu vender a vermelha, vamos fazer um rolo? Eu falei, pô, cara, acho que seria top, porque pra mim seria uma missão cumprida, né? Tiramos o cara do carro que estaciona sozinho, botamos ele no carro de verdade, né? Filho da puta, né? Porra, ia ser missão cumprida pra caralho. Mas ali eu titubeei, assim, do tipo, eu falei, cara, mas é que esse carro é perigoso. Tem que saber, assim, tem que ter umas manhas que a gente vai ter que andar junto um pouquinho pra você entender da tração ali do carro. E o que tu pensou? Tá bom, vamos eu tava pensando nisso. E aí a gente tava conversando. A C300 tá pra rolo. E aí a gente tava conversando e falei, e foi o que eu te falei, dá uma olhada no S63, cara. Acho que tem a tua cara. E aí eu fui olhar, né, o seu filho da puta. Né? Aí eu fui olhar. Né? Viu aquele bancão dentro. Mas caralho o carro, né? A duas portas. Lógico, mas essa é essa é pra vida. Isso é um carro pra vida, Igor. Eu vou chegar lá. Esse também é um carro muito caro, né? A que eu tava vendo é um carro 2016 que tá 600 conto quase. Tá ligado? Dobro. Muito caro. Muito caro. Né? Sim. Então eu vou chegar lá, calma. E a gente pode achar esse carro, assim, fora brincadeira aqui, falando de verdade. Eu te ajudo a achar esse carro, né? Porque você tá pegando uns carros um pouco mais antigos, então a parte da manutenção ela é importante. E você vai achar um AMG com V8, com ronco bacana, que você vai curtir bastante. Isso dito, voltando para o assunto aqui da Mercedes, você já pensou que a cena brasileira pode ter o primeiro Eunos Cosmo
do Brasil, o primeiro carro. Você percebe essa oportunidade ou não? Cara, então. E você ser responsável